Olha só, ontem nós começamos a conferência, né, com uma ministração assim tão poderosa. Quantos foram edificados com a palavra de ontem? Essa mulher que Deus me deu, né, um presente que Deus me deu há 31 anos atrás. A pastora Nilma, fique de pé, meu amor, por favor. Né, teve gente que não veio ontem, não lhe conheceu e vai conhecer hoje. Ela é linda, não é verdade, igreja? E para mim você é, meu amor. Você é linda. E ontem Deus assim nos abençoou grandemente através da mensagem que Deus assim colocou no coração dela. E queridos, eu quero assim só dar continuidade, né, aquilo que Deus preparou para a igreja de Óbidos. Eu, há uns dias atrás, orando ao Senhor, pedindo para Deus as palavras certas para trazer para essa conferência. E, queridos, Deus assim ministrou muito forte ao meu coração para ministrar mesmo para os casais, né? Eu sei que os filhos precisam ouvir, tem algumas palhinhas para os filhos, não hoje, mas amanhã, mas Deus assim ministrou muito forte para eu falar para casais. E eu quero assim pedir para você que nesse momento você possa curvar sua cabeça e pedir para o Espírito Santo falar com você, não pastor Rosinaldo, mas que eu seja só o canal. Amém? Espírito de Deus, nós estamos aqui na tua dependência, Senhor. Não há Deus igual a ti, nunca haverá um semelhante ao Senhor. Um Deus grande, poderoso, que olha para a terra, Senhor, e se preocupa conosco. Simples mortais, que somos tão dependentes do Senhor. Pedimos nessa noite, Espírito Santo, que esse ambiente seja tomado pela tua glória, pois eu acredito, Senhor, que a tua presença é real nesse lugar. Eu acredito, Senhor, que desde o início do culto, aonde as pessoas começaram a prestar culto ao Senhor, a sacrificar, Senhor, o seu sacrifício vivo, santo e agradável, que é o culto ao Senhor. Pai, eu tenho plena convicção que o Senhor já começou a receber tudo que nós temos te oferecido. E nessa noite, Pai, estamos aqui para ouvir a tua voz. Então fala conosco através dessa palavra, é o que eu te peço no nome de Jesus. E se porventura exista qualquer resistência contra a tua palavra, que nessa noite caia por terra no nome de Jesus. E se a igreja concorda, diga amém. Amém. Queridos, o tema da mensagem que eu quero compartilhar com você, o tema da conferência aqui, famílias fortes. Vamos lá, famílias fortes. Agora, nós só somos uma igreja forte porque já existem famílias fortes. Amém? E para fortalecer muito mais a minha família, eu preciso blindar meu casamento. Amém? Blindar meu casamento. Por quê? Porque, querido, a família começa a partir de um homem e uma mulher. Amém? A família começa a partir de um homem e uma mulher. A Bíblia diz que o homem deixará pai e mãe, vai se unir à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. E, querido, o tema da mensagem é esse, blindando o meu casamento. E o texto que nós iremos ler está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 4, diz assim: no dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porção à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, especial, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a procurava, a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Queridos, no contexto bíblico do Antigo Testamento, as famílias eram formadas por patriarcas que tinham mais de uma mulher. Embora a Bíblia relate isso, não diz que isso está de acordo com a vontade de Deus.
que fez apenas uma auxiliadora. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Uma auxiliadora que lhe seja... E 1 Timóteo, veja aí. Vamos lá, coloque lá, meu filho. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, a parte B. O que diz aí? Toda a igreja, vamos lá, esposo. Aqui, querido, cai por terra aquele negócio do homem garanhão. O homem que gosta, assim, de estar se exibindo para muitas mulheres. Eu sei que aqui na Paz Church de Job não existe isso, amém? Amém, homens? E aqui também cai por terra a mulher que porventura pense em ter outros parceiros. Querido, Deus preparou um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Amém? Eucana era casado com Ana e passou por muitas lutas, porque sua mulher era estéril, mas o casamento deles estava blindado. Por isso, juntos conseguiram formar uma família. Querido, naquele período, uma mulher estéril, ela era esnobada, assim como a rival fazia com ela. A mulher estéril, ela era desprezada, uma mulher estéril não tinha vez. Mas o amor desse homem por essa mulher fez um milagre acontecer, querido. O amor desse homem por essa mulher fez um milagre acontecer. E olha só, 1 Samuel 2, 21, abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela fez o quê, queridos? E ela, vamos lá, eles tiveram uma família. Eles tiveram uma família. Querido, o amor, ele é essencial dentro de um relacionamento. O amor, ele blinda o casamento. Aprenderemos com essa família que precisamos blindar algumas áreas do nosso casamento. E como blindar meu casamento? Primeiro, nutrindo, diga comigo, nutrindo. Amados, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5, diz assim, porém a Ana dava uma parte o quê? Excelente. Se você for olhar o texto que nós lemos agora, a Bíblia relata que esse homem, todos os anos, ele levava a sua família para sacrificar o Senhor na cidade que o Senhor preparou para que o seu povo fosse sacrificar. Porém, a Bíblia diz que ele dava presente para a mulher, a Penina, e seus filhos. Porém, para Ana, a mulher amada, ele tirava uma porção especial. Ele presenteava ela com uma porção especial. Isso nos mostra o quê, queridos? O quê? Cadê os homens de Deus aqui casados? Levante a mão aí. E os jovens que vão casar, levante a mão aí. Poxa, mas tem poucos jovens que vai casar. Só os jovens que vão casar, levante a mão aí. Graças a Deus. Graças a Deus. Entenda uma coisa comigo. Eu vou falar com as mulheres. Quem é das mulheres que aqui estão, que gostam de ser presenteadas? Levante a mão aí. Ana, ela recebia um presente especial do seu esposo. E Eucana fazia questão de dar o seu melhor para sua esposa. E amado, preste muita atenção aqui. Para nutrir esse casamento, Eucana tirava o seu melhor para presentear sua esposa. Para nutrir seu casamento, Eucana não media esforço. Ele dava o seu melhor. E hoje, no nosso contexto que vivemos, às vezes, querido, nós honramos tantas pessoas. Eu tenho certeza, quem já recebeu visita em casa aí? Eu tenho certeza que quando a visita vai na sua casa, e principalmente quando é uma visita ilustre, aquela louça que está guardada, aquele prato chique, aqueles talheres dourados, aquela taça aqui só para visita, você arruma a mesa, e o marido se preocupa tanto em comprar o melhor para oferecer para aquela visita, sim ou não, queridos?
Mas às vezes nós não tiramos um momento, como a esposa, que o marido saiu para trabalhar, hoje eu vou surpreender meu esposo. Vou fazer um jantar especial para ele. Eu vou colocar aquelas louças que estavam guardadas há muito tempo. Vou colocar na mesa, vou colocar uma vela acesa. E vou aguardá-lo. Uma vela não é desejando a morte dele, tá? Mas é um jantar à luz de vela. Às vezes, querido, nós damos tanta honra. Às vezes nós damos o nosso melhor para os outros. E para a pessoa que vai viver a vida toda conosco, nós só damos o pior. Amado, entenda uma coisa. O casamento, para ele sobreviver, precisa de nutrição. Quem aqui, querido, gosta de comer, levante a mão aí. Entenda uma coisa. Quem já passou fome, um dia de fome, só um dia, a barriga dói, dá uma agonia, a gente quer desmaiar, sim ou não? Assim é o nosso casamento, se não for nutrido, chega um momento que ele falhe. Eucana sabia disso, e ele começou a nutrir, presenteando, dando o seu melhor. E querido, nós precisamos dar o nosso melhor para o nosso cônjuge, amém? Talvez você diga, pastor, hoje eu não tenho condições de presentear meu cônjuge. Então o que eu faço para nutrir meu casamento? Uma das coisas que nutre casamento, querido, é o elogio. Palavras certas trará uma blindagem poderosa para o seu casamento. Olha só, preste bem atenção nesse versículo de Cantares, capítulo 4, versículo 1. Olha o que esse homem dizia para essa mulher. Ele dizia assim, você é bela, minha querida. Tem homens, querido, que já faz um mês que não diz que sua esposa é bonita. Mas pastor, eu não vou mentir, pastor. Mas profetiza na vida dela. Eu vi a pastora Nilma conversando com a pastora Alce, dizendo assim que maquiagem hoje faz milagre. Existem mulheres assim que não são feias, mas são diferentes das outras. E quando mete uma maquiagem, meu irmão, fica um espetáculo. Homens, aprenda com Salomão, olha o que ele diz. Você é bela, minha querida. Você é linda. Amado, mulher gosta de ouvir isso, sim ou não, mulheres? Querido, e eu digo uma coisa para você. Provérbio 18, 21 diz que o poder da morte e da vida está na língua. Você vai comer do fruto que você fala. E quanto mais você diz que ela é linda, quanto mais você elogia ela, mais bonita ela vai ficando. Minha esposa, agora em maio, se Deus quiser, ela vai fazer 47 anos. Mas todo dia eu olho para ela e digo assim, você está cada vez mais linda. Quanto mais velha, mais bonitinha. E eu estou caminhando, querido. Junto com ela eu caminho do lado de uma princesa linda. E querido, cada dia eu quero nutrir meu casamento. Sabe por quê? Porque ela vai ficar comigo até envelhecer. Ou até Jesus voltar. Antes eu tinha várias mensagens, eu preguei dizendo o seguinte, até que a morte nos separe, de preferência dela. Quando foi um dia, ela chegou em casa, depois de uma mensagem dessa, pastor Tilano, ela me colocou assim na frente dela, disse assim, você não me ama. Eu disse, mas claro que eu amo. Não ama não. Eu amo. Ela disse, não ama. Eu disse, fala logo. Ela disse, você quer que eu morra? Eu disse, mas quem disse isso? Você. Você quer que eu morra para você arranjar outra? Eu disse, não, que é isso? E naquele dia eu entendi que é como se eu tivesse palavras sem poder, desejando a morte dela. E eu comecei a dizer para ela assim, eu não quero que você morra, ao contrário. No dia que nós partirmos dessa terra, nós vamos junto. Porque eu também não quero ir primeiro para deixar você para outro. Nós vamos junto.
Amém? Nós precisamos nutrir o nosso casamento, amém, queridos? E Salomão sabia fazer isso, olha só. Os seus cabelos ondulados são como um rebanho de cabras descendo a montanha de Gileade. Que elogio! Os seus cabelos ondulados são como um rebanho de cabra descendo os montes de Gileade. Querido, quando você pega esse contexto, você vai verificar o que é isso. Existia cabras selvagens nas montanhas de Gileade, e em grandes bandos, e elas eram todas negras. E sabe o que acontecia? Quando algo acontecia de errado, elas desciam o monte, todas de uma vez só, e como elas saltavam, aquilo parecia o vento dando no cabelo de uma mulher, elas faziam ondas. E Salomão, quando olhava para aquilo, ele dizia assim: cara, é igual o cabelo da minha esposa. Ele começou a elogiar ela, olhando para a natureza, assim como a natureza é bela, é perfeita, você também é, meu amor. Elogios. Olha só o que ele diz mais: os dentes são brancos como ovelhas com a lã cortada, que acabam de ser lavadas. Ele diz assim: nenhum deles está faltando, e todos são bem alinhados. O cara prestava atenção na boca da mulher dele. Ele olhava os dentes, ele via que era alinhado, que estava tudo perfeito. Ele olhava detalhes na esposa dele. Querido, eu fiz isso. Às vezes a minha esposa se arrumava, linda, e a gente ia para a igreja, e as outras pessoas diziam assim: você está muito bonita. Aí que eu ia prestar atenção. Eu não atentava para os detalhes. Mulher gosta de ouvir um elogio quando ela se arruma, sim ou não, mulher? Preste atenção nisso, homens. Quando você vê sua esposa, sabe, vestindo uma roupa diferenciada, cara, eu gostei dessa roupa. Aí ela gosta de ouvir isso, ó: e você ficou sexy. Aí, meu irmão, tu já começa a abanar a fogueira. Porque é isso realmente o que acontece. Vocês estão entendendo, sim ou não? Os seus lábios são como uma fita vermelha, a sua boca é linda. O cara prestava atenção em tudo. O seu rosto é corado, brilha através do véu. Ele tinha olhos de águia. Ele olhava através do véu e via, sabe, como era formoso o rosto da sua esposa. Cara, esse camarada, você tem o pescoço roliço e macio. O camarada dava cheiro no cangote. E dizia assim: meu amor, você tem um cangote, olha só. Amado, nós precisamos elogiar. Mulheres gostam de elogio, sim ou não? Sim. E olha só, os seus seios parecem duas crias gêmeas de uma gazela pastando entre os lírios. Quando você pega isso aqui, vai ver o que significa isso. Querido, duas gazelas, duas filhotes gêmeas, elas são tão parecidas, tão idênticas, que se elas correrem, ninguém diferencia. E ele olhava o detalhe do seio da esposa dele. Tu já pensou isso? O cara olhava e dizia assim: cara, mas é perfeito, é lindo, é bonito. Às vezes nós queremos olhar lá para fora, sabe, ver, rapaz, aquela mulher tem tudo perfeito, perfeito está dentro da tua casa. Perfeito está do teu lado. E nós precisamos entender uma coisa: quanto mais eu falo, mais Deus vai trabalhar para que aquilo aconteça. Então, se você quer um casamento realmente blindado, elogie sua esposa. Amém? Amém. Cantares capítulo 5, versículo 13. Olha o que ela dizia para ele: o seu rosto é bonito como um jardim de plantas perfumosas. Ela olhava o detalhe do jardim, querido, no jardim do palácio, aquelas coisas bem cuidadas, um jardim bem legal. Ela olhava e dizia assim: você se equipara a esse jardim, você é perfeito, você é lindo. Ela dizia assim: os seus lábios são como lírios
que deixam cair pingos de mirra preciosa. Da boca desse homem saía, como nós vimos agora, pérolas, palavras preciosas. E ela olhava e via mirra caindo. Querido, é como se aquela mulher olhasse o detalhe na boca do seu esposo quando a elogiava. E ela começa a colocar, dizendo o seguinte: seus lábios são como lírios. Quem já cheirou flores aqui? A boca do cara era tão perfumada que quando ele falava, ela sentia o cheiro dos lírios. Homens, um conselho que eu dou para você: escove o dente antes de... Ela sentia perfume. Querido, nós precisamos entender uma coisa. Amado, a esposa se prepara, mas o cara tem que se preparar também. Sabe, se o negócio do estômago não está muito legal, vai na farmácia, compra um negócio aí para ele fazer uma limpeza. Para quando tu falar, ela dizer assim: cara, quando tu fala eu me embriago nesse hálito. É importante, queridos, nós regarmos, nutrirmos os nossos casamentos. No versículo 14, as suas mãos são bem feitas e enfeitadas com anéis de ouro e pedras preciosas. Ela olhava ao detalhe. Um dia, eu estava pregando lá na igreja, e assim eu fazia gesto. Aí quando eu desci, ela disse assim: cara, aquela tua mão estava muito sexy hoje. Aí eu disse: eu sei que tu quer. Ela olhou o detalhe da minha mão. E cara, essa mulher fazia a mesma coisa, Tilano. Ela olhava o corpo do marido inteiro. E ele diz assim: a sua cintura é como marfim polido coberto de safira. Que cintura é essa que ela estava vendo? E você sabe o que é o marfim? É um material mais duro que o osso. E ela olhava para ele e dizia assim: pensa no negócio que é igual marfim. Pode viajar, mas era isso mesmo. Ela estava olhando o detalhe do seu esposo. E amados, as suas pernas, ela olhava da cabeça aos pés. As suas pernas são como coluna de mármore, assentado sobre uma base de ouro puro. O meu amado parece um dos montes do Líbano, e é elegante como os cedros. Por que monte do Líbano? Querido, no inverno, o monte do Líbano ele é coberto de neve. E ela equiparou ele como aquele monte. O cara era branquinho, igual eu, bem bonitinho. E ela olhou assim e disse assim: cara, o teu corpo não tem mancha. Teu corpo é limpinho, é branquinho. E começou a elogiar. E ela disse assim: você é elegante como os cedros. Por que cedros? Cedros do Líbano, geralmente eles se destacavam pelo tamanho. Cedros que chegavam a 50 metros de altura. E ela estava dizendo: entre todos os homens, todas as árvores, você se destaca. Homem quer ouvir isso de você, mulher. Pode existir muitos homens bonitos por aí por fora, mas o meu é superior a todos eles. Quando o homem ouvir isso, ele não vai dar mais confiança lá para fora. Quando o homem ouvir isso da tua boca, mulher, lá fora pode dizer assim: ei, gatão, e já sei, minha esposa já falou isso para mim hoje. Entenda uma coisa, ela elogiava. E olha só no versículo 16: é doce beijar sua boca, e tudo nele me agrada. Aí olha o que ela dizia: assim é meu amado, assim é meu noivo, mulheres morram de inveja. E querido, essa mulher estava regando, esse homem estava regando, estava nutrindo o seu casamento. Amém? Amém? Segundo, como blindar meu casamento? Não descuidando do relacionamento. No versículo 7, isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Ana tinha uma rival chamada Penina.
E essa a perturbava muito, mas Eucana procurava manter sempre um compromisso com sua esposa, procurando protegê-la e deixando bem claro para as outras que Ana era exclusiva. Querido, homens de Deus, sempre vai haver essas peninas. Sempre vai haver peninas por aí. Quando nós vínhamos de Alenquer, vínhamos conversando, e a gente vinha lembrando algumas coisas de quando eu era ímpio. E ela lembrou um dia, querido, que tinha uma vizinha nossa lá em Manaus, que chegava com ela e dizia assim: para onde o Rosinaldo foi? Ah, o Rosinaldo deve estar por aí. Ah, se eu fosse você, eu não perdia tempo com isso. E enchia a cabeça da minha esposa. E quando foi um dia, minha esposa viu eu com ela. O que ela estava fazendo? Era uma penina da vida, infernizando a vida da minha esposa, para que houvesse uma separação. E ela se aproveitar desse pedação. Era assim. E querido, se você for olhar, não é diferente hoje. Existem as peninas, que de vez em quando estão investindo no casamento dos outros. Amado, olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: cuidado com a penina. Assim como Eucana, precisamos ter todo o cuidado com interferência de pessoas que tentam atrapalhar o casamento. Por isso o casal deve ter cuidado de se relacionar com pessoas que venham, com pessoas que venham edificar sua família. 1 Coríntios 15:33 diz assim: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Eu quero dizer para você o seguinte: se relacione com pessoas que podem acrescentar na tua família. Se relacione com pessoas que podem trazer edificação para a sua família. Mas muito cuidado, preste bem atenção no que eu vou dizer para você, muito cuidado com aquela que se diz amigo ou amiga e traz um conselho para destruir o teu casamento. Cuidado com essas pessoas. Um dia, eu conheci uma mulher, querido, que ela testemunhou isso para nós, que ela abriu a porta da casa dela para uma amiga, e a amiga ia no quarto, pastor Atilano, e a amiga perguntava assim: que lado teu marido dorme? Ela dizia: desse lado. E ela conversava e deitava, como se ali estivesse o esposo da outra. Querido, preste bem atenção. Pessoas assim nós devemos tomar muito cuidado para não interferir no casamento. Preste muita atenção no que eu estou dizendo para você. Se você quer blindar sua família, se você quer blindar seu casamento, cuidado com interferências que vêm de fora. Conselhos. E às vezes, querido, nós abrimos a porta da casa para pessoas que não querem ver o nosso bem. Muito cuidado com isso. Amém, igreja? Como blindar meu casamento? Terceiro, firmando-o na palavra de Deus e não em opiniões de qualquer pessoa. Salmo 1, capítulo 1, versículo 1 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. O seu casamento está blindado, amado, não é na opinião dos outros. Preste bem atenção. No período que eu não conhecia Jesus, eu aprontei e fiz muita coisa errada, muitas coisas erradas. Tive inúmeros relacionamentos extraconjugais. E lá em Manaus nós conhecíamos uma senhora, já bem mais velha que a minha esposa. E ela via o sofrimento da Nilma, porque às vezes eu saía de casa, passava de 2 dias fora de casa. E um dia ela chegou e começou a aconselhar a Nilma: esse homem não te merece. Se eu fosse você, eu colocava nele um par, você sabe de quê?
E, querido, ela começou a colocar isso no coração da minha esposa. Mas ontem vocês ouviram algo muito importante. A minha esposa, ela nasceu num berço evangélico. Ela nasceu e ela foi criada com princípios. E fazer aquele conselho acontecer na vida dela, querido, era impossível, porque ela rejeitava, ela rechaçava aquilo. Ela não concordava com isso. Porque ela tinha um casamento e ela ia lutar pelo casamento. E graças a Deus, que a tia dela, que era nossa pastora lá em Manaus, um dia sentou com ela e disse assim: minha filha, não abra mão do seu esposo, ele é teu. Embora que ele esteja fazendo um monte de coisa errada, mas ele é teu. E ela decidiu lutar. Querido, quem me conheceu na época que ela falou que era pirento, o pirento era o pior homem desse mundo. O pirento fazia muitas coisas erradas. O pirento fez coisas terríveis. E ela, a tia dela dizendo assim: é teu esposo. Ela diz assim, a parte B do versículo: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Quantos acreditam que a sua família foi realmente promessa de Deus para a sua vida aí, querida? A Nilma acreditou nessa palavra. Ela não acreditou naquilo que os ímpios falavam. Ela não aceitou o conselho dos ímpios, mas ela se firmou na palavra. E o resultado, querido, sabe o que foi? O próprio Deus falar comigo, porque era impossível um homem pregar o evangelho para mim. Você vê pequeno assim, mas isso era valente, que era uma beleza. E quando foi um dia, Deus me livrou da morte, Ele falou comigo. E aquela voz não saía mais do meu coração. E nesse período, ela tinha descoberto que eu tinha um filho com outra mulher. E ela tinha saído de casa. Nesse dia eu fui na casa dela, saí do trabalho, fui lá e disse assim: aconteceu algo ontem à noite comigo, e eu quero compartilhar contigo. E ela foi, ouviu, e ela disse assim: Rosinaldo, foi Jesus que te livrou da morte, pois eu tenho orado por você. E naquela noite, querido, naquele dia que eu fui lá, eu disse para ela assim: Nilma, está na hora de você voltar para casa. Volte, eu vou mudar. E ela olhou para mim e disse assim: era o que eu mais queria. Ela voltou para casa. Não deu 6 meses, Deus enviou um rapaz, querido, que me ganhou para Jesus. Investiu a vida dele em mim. E hoje, se eu estou aqui pregando o evangelho e testemunhando de família, é porque a minha esposa acreditou nessa palavra. Família é um projeto de Deus. A sua família é um projeto de Deus. Amém? Como blindar meu casamento? Investindo emocionalmente. No versículo 8, então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eucana consolou sua mulher no momento de tristeza. Além disso, ele se ofereceu a ela para satisfazer sua necessidade de ter filhos, dizendo que seu amor e companhia eram suficientes para eles. Minha esposa ontem falou de um período que Deus assim aproximou ela da mamãe. Mas ela não falou, querido, o que aconteceu entre nós dois. 2018, a minha esposa perdeu um bebê. E a partir desse aborto que ela teve, ela entrou numa crise de ansiedade muito forte e estava migrando para uma depressão muito forte. Minha esposa, ela simplesmente se isolou, ela não queria saber de ninguém. E digo para você, querido, que eu, vendo um mês após outro, ela só piorando, no meu coração começou a vir uma certa resistência com aquilo. Eu já não suportava mais aquilo, de ver ela daquele jeito. Não suportava.
E eu comecei assim, não ligar muito, e sabe o que ela fez? Foi aí que entrou o papel, ela me mudou para a casa da minha mãe. Minha mãe abriu o quarto, e ela ficava no quarto, ela não ia mais para casa. Quando foi um dia, preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Uma irmã chegou comigo, olhou e disse assim: pastor, eu posso lhe dizer algo? Eu digo: diga, filha, pode falar. Sua esposa não está precisando de aspereza, de rejeição. Sua esposa está precisando do seu amor, do seu carinho. E quer um conselho meu, pastor? Faça o possível para sua esposa sair disso. Na hora, eu senti uma certa resistência. Eu disse: tudo bem, minha irmã. E eu fui apresentar isso diante do Senhor. Querido, quando Deus ministrou o meu coração, sabe o que eu fiz? Eu reuni o presbitério da igreja e disse: a partir de amanhã, vocês vão tomar conta da igreja. Porque eu vou dedicar minha vida agora a tirar minha esposa da situação que ela está. Eu cancelei discipulado, eu cancelei tudo. Eu disse: a partir de hoje eu vou cuidar da pessoa que é mais importante para mim nessa vida. E eu decidi ir lá para a casa da mamãe. E querido, sentava com ela, orava com ela, chorava com ela. E eu comecei a liberar aquilo que Provérbios 18, 21 fala: o poder da morte e da vida está no que você fala. E eu declarava vida sobre ela. E eu dizia: isso não tem poder sobre você, porque o nosso Deus é maior. E naquele momento, querido, que eu ia declarando, eu pude ver Deus operando um milagre na vida da minha esposa. E querido, o tempo foi passando, ela passou 1 ano desse jeito. O tempo foi passando e eu comecei a ver melhora. E eu comecei a investir mais. E eu comecei a me aproximar mais. E eu dizia: você está linda. E às vezes, querido, ela emagreceu. Ela ficou assim, não se cuidava mais. E eu olhava para ela, às vezes eu pegava o cabelo e dizia assim: você está linda. Ela olhava para mim assim, aquela tristeza. E dizia: não me engana. Eu dizia: eu não estou lhe enganando, eu estou falando a verdade. E eu comecei a investir, querido. Emocionalmente eu comecei a dar minhas forças para ela. E eu tirava força, querido, às vezes eu saía da frente dela e eu ia chorar, porque eu não gostava de ver minha esposa daquele jeito. E eu chorava, e eu dizia: Deus, o Senhor me deu uma esposa para ser minha companheira, para ajudar a pastorear essa igreja. Então, Senhor, eu quero minha esposa de volta. E eu comecei a clamar por ela, eu comecei a orar. E eu dizia: Pai, eu preciso dela ao meu lado. E querido, na frente dela eu era uma pessoa. Quando eu saía dali eu me desmoronava. E eu comecei a clamar a Deus pela saúde da minha esposa. Quando foi um dia, eu fui vendo. Querido, no dia que eu vi ela sair do quarto, entrou no banheiro, tomou um banho, foi na frente do espelho, amarrou o cabelo, sabe, melhorou a aparência dela. Eu disse: Deus é fiel. Minha esposa está voltando. E querido, eu digo para você que emocionalmente, eu estava tão abalado, mas eu não podia mostrar isso para ela. E eu fui nutrindo. E querido, eu louvo Jesus, porque o meu Jesus operou o grande milagre que eu pedia para Ele. Fique de pé, meu amor, sem máscara, por favor. E hoje eu digo para ela o seguinte: eu não consigo viver sem você. Quando eu viajo, que ela não vai comigo, querido, eu fico agoniado para voltar para casa. Hoje nós dificilmente saímos para qualquer canto sozinhos. Porque hoje nós somos dependentes um do outro e de Jesus. Muita gente diz que com o passar do tempo o casamento está ficando sem graça.
Sabe, todo dia arroz e feijão, arroz e feijão, arroz e feijão. Por lá em casa, sabe o que a gente faz? A gente faz macarronada, a gente faz feijão com bucho, a gente faz um bocado de coisa. E cada vez está ficando melhor. Um dia eu dizendo na igreja assim, quem quer separar, separe. Mas eu estou muito bem, obrigado, com a minha esposa, e vou viver com ela até Jesus voltar. Querido, uma coisa é muito certa, se nós nutrirmos o nosso casamento, se nós blindarmos o nosso casamento, ele vai durar até a vinda de Cristo. As emoções, elas precisam, querido, ser blindadas. E minha esposa hoje está linda desse jeito, sabe por quê? Porque ela venceu, mas eu fui fundamental na vida dela para vencer. Maridos, quando sua esposa estiver passando por problemas, sente com ela, converse, ouça. Ontem você ouviu isso da boca dela. Pensa numa coisa que eu não gostava, era de ouvir mulher falar, porque fala demais. Sim ou não, mulheres? Eu não gostava de ouvi-la, mas eu aprendi em Deus. Às vezes ela ia conversar comigo e conversar, quando eu estava dormindo. Só que eu aprendi a ouvi-la. E hoje a gente tira tempo, só nós dois, a gente fecha o quarto. E nós vamos para o quarto e a gente conversa. E já chegou a conversa às vezes 3 da manhã, amor, vamos dormir, amor. Mas por quê, querido? Eu aprendi que emocionalmente nós temos que blindar nossas emoções. Emocionalmente, se nós não blindarmos as emoções, emocionalmente nós podemos fracassar no casamento. Blinde suas emoções. E eu digo para você que no tempo que nós estamos vivendo, tem muita gente, querido, que se chateia tão facilmente. Casais estão chateando muito fácil um com o outro. E às vezes por besteira. Amados, 1 João capítulo 4, versículo 18, no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Minha esposa, as emoções dela estavam tão abaladas que ela vivia com medo. Mas no momento que ela se libertou disso, querido, a minha esposa perdeu o medo. Ela simplesmente foi aperfeiçoada em amor. Agora, da onde partiu? De mim, querido. De mim. Eu digo para você, homens de Deus, cadê os homens de Deus aí? Ame sua esposa, é por isso que a palavra diz assim, marido, amai vossa esposa, porque se você a ama mesmo, você vai fazer loucuras de amor por ela. Amém? Eucana usa a ferramenta mais importante para trazer cura emocional para sua esposa, o amor. O consolo, o carinho, a amizade deve ser constante no casamento para blindar as emoções. Todos os dias acontecem coisas para roubar a alegria do casal. Por isso, as emoções precisam ser blindadas. Nunca podemos esquecer que o sentimento negativo, como raiva, tristeza, são passageiros. E com o tempo e paciência, tudo fica bem novamente. Então, querido, preste muita atenção. Blinde suas emoções. Não permita que uma intriga, uma palavra, às vezes, que sai dura, suscite ira e daqui a pouco um problema dentro do casamento. Não permite isso. Blinde suas emoções. E você vai viver um casamento feliz. Eucana e Ana tinham problemas em seu casamento, mas conseguiram blindar seu matrimônio de maneira que foram muito felizes. E Hebreus capítulo 13, versículo 4, diz assim, digno de honra entre todos seja o seu casamento. Quem diz amém aí? Digno de honra entre todos seja o seu casamento, diga amém. Bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Isso aqui é muito sério. Seu casamento tem que ter um leito purificado. Blinde seu casamento e viva feliz em família, pois sua família nasceu no coração de Deus. Quantos acreditam que sua família nasceu no coração de Deus? Eu não sei, queridos,
Talvez você veja aqui para ouvir uma outra palavra. Mas eu trouxe essa palavra direcionada de Deus para falar o coração de alguém nessa noite. E eu digo para você uma coisa, se Deus falou o teu coração nessa noite, é porque Ele quer o melhor para a sua família. E se você aceitar essa palavra e colocar ela em prática na sua vida, a sua família nunca mais será a mesma. A base da família, querido, é o casamento forte. Se a família é a base da igreja, a base da sociedade, querido, o casamento forte vai fortalecer toda a família. Eucana e Ana tinham problemas, mas quando venceram os problemas, sabe o que aconteceu? Constituíram uma família feliz. E se você quer ser feliz em família, fique de pé por um momento.